Oi, pessoal. Hoje o Câmara Aberta fala de um assunto bastante sério. O que fazer quando um casal em conflito envolve os filhos na briga? Isso tem nome, alienação parental. É mais comum do que se imagina e pode trazer graves consequências à criança. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Ellen Barros. Fique com a gente, o Câmara Aberta está começando. Doutora Ellen, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda ao Câmara Aberta. Eu que agradeço e saúdo a todos que estão nos assistindo em casa também. Doutora, qual é o comportamento que é caracterizado, que a gente pode chamar de alienação parental? Bom, a alienação parental é todo e qualquer comportamento onde existe a intenção de um dos genitores de denegrir a imagem do parceiro, do pai ou da mãe, perante a criança, perante os seus filhos, com a intenção de promover o afastamento ou a fragilização dos vínculos dessa criança com o seu genitor, seja ele pai ou mãe. O que é que leva um adulto a agir dessa maneira? Geralmente, Laí, são as marcas e os resquícios de uma separação por vezes traumática. Então, o cenário da alienação parental, ele é composto pelo ódio, vingança, ressentimento, desejos de retaliação por uma separação mal resolvida ou por uma separação em que esse casal não esteja suficientemente capaz de lidar com esse rompimento desses vínculos. Como é que começa isso? Qual a atitude que já é possível identificar que está se gerando uma situação de alienação parental? Existem alguns níveis, né, que vai de leve ao mais grave. O leve são a própria tentativa de denegrir a imagem desse parceiro, que aí vai desde falar mal, desmerecer ou fragilizar esse vínculo com essas atitudes de denegrir a imagem do outro mesmo. Até níveis mais moderados, intermediários, que são as interceptações de presentes, interceptação de ligações telefônicas, a proibição de passeios, a proibição de festividades, até um nível mais grave, que são as falsas acusações de violência, até a passagem ao ato, que é quando esse genitor ou essa genitora comete a violência para incriminar esse parceiro. A senhora falou aí, chega a ser um abuso sexual, no caso. Provocar um abuso sexual para afastar a mãe ou o pai da situação? O abuso sexual ele está no rol das possíveis violências, né? São as falsas memórias de abuso sexual ou abuso sexual propriamente dito ou outras formas de violência, violência física, violência psicológica, negligência. Cria-se todo um cenário de mentiras, né? Para incriminar esse parceiro e para fragilizar o vínculo. E o grande objetivo do alienador é promover o afastamento da criança com o seu pai ou com a sua mãe. Partindo desse exemplo, doutora, quer dizer, se um pai chega a mentir, vamos supor que é uma mentira, vai na delegacia, uma mãe vai na delegacia, faz uma denúncia dizendo que a filha foi abusada pelo pai. Ela tem uma intenção ali, talvez, de que o juiz afaste o pai enquanto se investiga, e a criança vai ficar afastada do pai por uma mentira, enquanto a justiça resolve isso. Quais os malefícios para a criança que passa por uma situação dessa? Primeiro, a fragilização dos vínculos, né? Segundo, o afastamento, propriamente dito, da criança com esse genitor. O que acontece é que essa criança ela tem direito à convivência familiar e comunitária e com esse afastamento ela perde esse direito ou tem esse direito violado. E aí nós não estamos falando necessariamente do afastamento apenas do pai ou da mãe, mas do afastamento da família como um todo. Avós, primos, tios, sobrinhos. E muitas vezes esses alienadores, eles tomam esse tipo de atitude de ir até um órgão de defesa da criança e adolescente para fazer essa denúncia com o objetivo de afastar esse pai ou essa mãe, sabendo que a justiça se interessa por esse tipo de denúncia, porque são denúncias graves de violência, abuso sexual é uma denúncia grave, e é aquilo que você falou.
Lael, até que se averigue, até que se investigue, até que se comprove que esse abuso aconteceu ou foi falso, passam-se 2 ou 3 anos, que é justamente o tempo que o alienador precisa para implantar falsas memórias na cabeça dessa criança e fazer com que ela, de fato, se afaste desse pai e dessa mãe. O que é que passa na cabeça de um adulto que provoca uma situação dessa? É difícil a gente definir o que é que se passa na cabeça de um adulto, né? Existem pessoas, elas pensam de formas diferentes, cada um tem uma intenção. O que a gente precisa analisar é que intenção essa pessoa tem ao fazer isso. Geralmente, ela está tomada por sentimentos de ódio, vingança, revanche, e não se dá conta de que está fazendo isso. Ela acha que ela está fazendo um bem para a filha ou para o filho, afastando-o desse possível agressor, desse possível intruso nessa relação afetiva. Há casos aqui em João Pessoa que a senhora já tem acompanhado? Sim, há casos sim, e não é um fenômeno recente. É uma coisa que já acontece há algum tempo. A Justiça tem tomado conhecimento, mais propriamente dito, da alienação parental nos últimos 4 anos, mas eu já acompanho casos há pelo menos 6 anos de crianças vítimas de alienação parental. E essas crianças começam a se comportar de que maneira? Como a gente dá para identificar que aquela criança está sofrendo alienação? Dá. Um dos primeiros sinais de alienação parental é quando a criança ela passa a incorporar o discurso do adulto. Então, ela começa a falar desse pai, ela começa a falar dessa mãe como a própria mãe ou como o próprio pai. Existe uma adultização da fala dessa criança. Ela começa a repetir os discursos que são ditos, né? O seu pai não presta, e aí ela fala, o meu pai não presta, né? O seu pai não gosta de você, e aí ela introjeta o sentimento de que eu não sou amada, eu não sou querida, o meu pai não gosta de mim, a minha mãe é ruim, o meu pai é ruim. E é essa repetição do discurso, essa adultização do discurso dessa criança ou desse adolescente. A senhora citou algumas frases, eu tenho umas aqui também, seu pai atrasou o pagamento da pensão, sua mãe não deixou eu falar com você ontem, a nova namorada do seu pai não vale nada. Quer dizer, são situações que começam com a frase, a alienação começa assim numa frase. E ela é repetitiva, né? Ela é repetitiva. É essa repetição dessas frases, são as repetições dessas frases que fazem com que a criança introjete essa falsa memória, introjete esse falso discurso. E aí ela passa a viver a dor e a mágoa do outro, né? É uma dor, é uma alienação, não é meu, é do outro, e isso cerceia o direito dessa criança de poder construir as suas próprias impressões sobre esse pai e sobre essa mãe. E aí ela vive a memória do outro, uma memória que não é dela, o que é muito danoso e extremamente complicado para uma criança com pouca idade administrar a complexidade de conflitos dessa natureza. No caso de um casal que já se separou mesmo legalmente e a justiça determina a guarda compartilhada, essa determinação vinda da justiça refletiria de uma maneira do juiz estar dizendo assim, olha, o filho não é só teu, o filho não é só teu. Ajudaria esse reflexo, a guarda compartilhada definida pela justiça? A guarda compartilhada é uma saída muito, muito interessante e ela vem sendo trabalhada como uma alternativa de prevenir a alienação parental. A guarda compartilhada é o exercício do poder parental igualitário, é isso que você fala. É dizer para esses pais, né, ou fazer com que esses pais compreendam que, com a dissolução do casamento, se dissolve ali a conjugalidade. O casal se desfaz, né? Aquele casamento acabou, mas os filhos, né, desse casal continuam a ser filhos desse casal. Isso significa dizer que a conjugalidade ela termina, mas a parentalidade não acaba, né? Aquilo que a gente costuma dizer, olha, existe ex-marido, ex-mulher, mas nunca vai existir ex-pai e ex-mãe. Né? Esse ex-marido ou essa ex-esposa vai estar lá no lugar e ocupando o papel dela. Mas, enquanto pai, enquanto mãe, ele precisa continuar existindo e a criança precisa compreender que o casamento acabou, mas a relação entre pai e mãe continua saudável e eles precisam continuar sendo pais saudáveis e funcionais para essa criança e esse adolescente. Agora, o adulto não pode imaginar que a guarda compartilhada é rachar o filho no meio, né? É compartilhar a criação mesmo dessa criança. Compartilhar as responsabilidades, tal qual seria se esse casal estivesse junto.
né? Quando esse casal está junto, se compartilham as responsabilidades, os direitos e os deveres de pai e de mãe, né? Compartilham-se doutrinas religiosas, questões financeiras, escola, plano de saúde, todas as decisões sobre a criança são compartilhadas quando se está casado. Então, quando se separa, a gente espera que essas decisões também possam ser compartilhadas, né? Que as coisas a respeito da criança sejam discutidas pelos pais dela. É isso que a gente imagina e que a gente espera para que isso seja saudável. Há reflexos na escola da criança, no conhecimento dela, a maneira dela adquirir conhecimento de conteúdo acadêmico por conta da alienação que ela está sofrendo? Sim, é uma violência psicológica. Existem implicações sérias no desenvolvimento da criança quando ela é vítima de alienação parental. E é importante falar sobre escola, Lael, que existe uma lei na LDB que obriga as escolas a prestarem informações sobre a vida acadêmica das crianças aos pais, mesmo que eles sejam separados. Então, os dois têm direito, tanto o pai quanto a mãe, têm direito de acompanhar o desenvolvimento escolar dos filhos, independente de estarem casados Isso ou é lei. não. É lei. Um pai que não mora mais com seu filho pode ligar para a escola solicitar. Isso, solicitar. E a escola tem por obrigação informar sobre festas, comemorações, rendimento escolar, rendimento acadêmico do filho. Ele tem direito de saber, independente de estar ou não casado. Agora, uma situação aqui, doutora Ellen, atrapalhar o fim de semana da outra pessoa. O pai oferece um fim de semana divertido à criança, enquanto era o fim de semana da mãe, na guarda compartilhada. A criança passa a relacionar o pai à diversão e a mãe à obrigação. Qual o mal que isso pode gerar? Isso faz mais mal pro adulto que vive essa situação, né? É muito comum a gente ouvir relatos no consultório de mães que dizem assim, mas é muito bom, ele fica com a parte boa, né? Ele é um pai McDonald's e eu fico com a parte ruim, a parte ruim seriam as obrigações, de ter que colocar filho para estudar, de ter que ficar ali educando e tudo. Então, a ideia é que essas coisas elas possam ser compartilhadas, elas possam ser divididas, né, para que não fique com esse estigma do pai que só leva o filho para a lanchonete, do pai que só leva o filho para o parque e não participa também da educação, da moral, enfim, dos costumes, da educação como um todo dessa criança. De acordo com o nível do grau da alienação, a criança pode chegar a ter problemas psiquiátricos, por exemplo? Sim, a depressão, crises de ansiedade, transtornos de ordens diversas, dependendo desse grau, principalmente quando ela é vítima dessa falsa acusação de abuso sexual, né? Quando ela é vítima dessa falsa denúncia de violência. E de relacionamento da criança com o resto da família, ou até quando ela crescer, relacionamento com um parceiro, com um marido, com a esposa, pode ter um reflexo lá na frente, 20 anos depois, por exemplo? Com certeza. A alienação parental, ela só se dá, a pessoa só se dá conta de que ela foi vítima de alienação parental na idade adulta, que a gente chama de segundo tempo do trauma, né? É quando ela começa a viver os seus relacionamentos afetivos. Esses relacionamentos afetivos, eles não se estabelecem a contento, e aí, muitas vezes, num processo terapêutico, ou numa conversa com um colega, ou numa conversa com um parceiro, o adulto se dá conta de que, quando criança, foi vítima desse processo. E aí existe um sentimento muito ruim de que ela não viveu aquela história ou de que aquela história não foi vivida da maneira como ela imagina que foi vivida. Ela foi vítima de uma mentira contada por uma terceira pessoa. E muitas vezes isso é extremamente danoso para os relacionamentos afetivos, para a própria constituição de uma nova família, no exercício da maternidade. Pode existir a possibilidade de que se repita isso com o filho, de que uma vez vítima, a vítima passe a ser agressora também quando for mãe. São várias as possibilidades. Enquanto criança, nem tanto. Os sintomas são mais inespecíficos, mas quando adulto, sim, ela retoma esse passado e se dá conta de que viveu num enredo completamente mentiroso e fajuto, contado por uma terceira pessoa. Ok, doutora, a gente dá uma pausa rápida aqui na conversa e logo depois do intervalo voltamos falando mais sobre alienação parental com a psicóloga Ellen Barros. Até já!
Brasil, o sol nasce primeiro na Praia dos Seixas, o ponto mais oriental das Américas, em João Pessoa, e isso lhe faz ser chamada Porta do Sol. São mais de 800 mil habitantes, povo acolhedor, trabalhador, que convive em harmonia com a natureza, o crescimento e o desenvolvimento urbano desde criança. Dentro da nossa cidade, o cinturão da Mata Atlântica, os parques, os rios e as praias urbanas tornam nosso povo ativo, criativo e inovador, que tem qualidade de vida e é também contemplativo. Olha o nosso pôr do sol. João Pessoa é cidade histórica, com vasto sítio de preservação da memória arquitetônica que revela por quantas épocas nosso povo viveu, se desenvolveu, convivendo com novas tecnologias e a ideia de transformá-la no século XXI numa cidade inteligente com mobilidade, acessibilidade, boa convivência. Uma cidade para todos. Com tanta riqueza, nossa João Pessoa já recebeu muitos títulos. Nasceu como cidade real, é a terceira mais antiga do Brasil. Já foi considerada segunda capital mais verde do mundo pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. João Pessoa foi escolhida pela organização International Live como uma das melhores cidades do mundo para se desfrutar a aposentadoria e, recentemente, Cidade Brasileira do Artesanato. Isso é cultura. Temos um grande desenvolvimento: ecoturismo, turismo cultural, de lazer, gastronômico, náutico. E estamos nos tornando cada vez mais fortes como polo de turismo de eventos e de negócios. Somos assim, o antigo e o novo, inovando e criando, crescendo, se desenvolvendo e andando de mãos dadas para ter cada vez mais qualidade de vida e para acolher quem mais queira nos conhecer. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo a psicóloga Ellen Barros, que nos explica sobre um assunto bem sério, a alienação parental. Doutora Ellen, há uma parcela de pessoas na família que não identificam que isso está acontecendo, não consegue, ou acha que é uma bobagem, acha que é uma briga de casal, às vezes um tio, uma avó que poderia ajudar, mas não identifica ou acha que é bobagem? É muito comum, né, durante esse processo de separação, esse processo mais conturbado em que o casal está se separando, os familiares tomarem partido por um lado ou por outro lado. E aí existe a tendência de mascarar ou de minimizar esses problemas, alegando justamente isso. É uma briga de casal, vai passar, ou então ela é muito criança, ela não vai entender, ela não está entendendo, ela não tá conseguindo digerir o que está acontecendo da melhor maneira possível, e aí acaba minimizando um problema que, como você já falou, Lael, é bem grave, bem complicado. Há casos de alienação parental em que o casal não se separou, ainda é marido e mulher, a família está constituída, a casa existe, o lar existe, mas existe alguma possibilidade de um comportamento que seja de alienação parental? Existe, né, nesse processo de crise conjugal, quando o casal está passando por esse momento, porque a separação ela nunca é estanque, né, ela nunca acontece do dia para a noite, ela acompanha uma série de outros conflitos, ela acompanha uma sequência de brigas, uma sequência de fatos que culmina com a separação do casal. E aí, isso pode acontecer durante esse período, ou pode acontecer também uma desqualificação desse parceiro. Né? Oh, teu pai não presta, teu pai está saindo para beber, teu pai me deixou aqui sozinha cuidando de você, né? Ou então sua mãe trabalha demais, não lhe dá atenção, sua mãe não gosta de você o suficiente. Isso pode acontecer dentro do casamento. A gente não chama de alienação parental, mas chama de uma campanha de desqualificação que prejudica o prestígio desse genitor junto ao seu filho, junto àquela criança. O relacionamento, então, entre esse casal, ainda casado ou já separado, essas duas pessoas, pai e mãe,
o bom relacionamento, o diálogo, resolveria mais ou evitaria situações como essa? Preveniria. Né? Se esse casal, primeiro, se ele conseguisse dialogar, se ele conseguisse de maneira saudável dissolver essa relação, não existiria alienação parental. Né? Esses casais se separariam, a conjugalidade terminaria, mas a parentalidade continuaria. O contrário, a gente teria um relacionamento tóxico não saudável que culmina com a alienação parental. O diálogo é uma forma mais civilizada de se resolver esse tipo de situação. Combinar, por exemplo, me passa aqui na cabeça, doutora, o filho foi passar o fim de semana na casa do pai, o pai precisou puni-lo por algum motivo, e o pai avisar essa mãe o motivo da punição para que ela mantenha, quando ele voltar para a casa dela, ela mantenha-se firme naquela decisão do pai. Isso seria positivo para a formação da criança? Extremamente positivo. A criança conseguiria entender que existe um discurso coeso e um diálogo entre esses pais. Seria uma saída, uma estratégia de educação extremamente positiva nessa situação. A alienação parental pode chegar ao ponto de ser um crime? Existe alguma lei que tipifica a alienação parental como crime? Existe, né? Em 2010 foi sancionada a Lei 12.318, não criminalizou a alienação parental, mas prevê sanções para esse alienador, administrativas ou sanções cíveis, que vão desde as situações mais simples, as punições mais simples, que é a advertência, até a destituição do poder familiar, quando esse pai ou essa mãe perdem os direitos, perde o poder parental sobre essa criança ou esse adolescente. A lei prevê também medidas que falam a respeito do acompanhamento por um profissional dessa criança, não é? Qual a importância disso? Ela fala tanto do acompanhamento profissional com a criança, mas também com o agressor, para preparar esse agressor para a parentalidade, para que ela possa viver essa parentalidade saudável e para preparar a criança para a relação dela com esses pais. Prevê o tratamento para a criança, prevê o tratamento para o alienado, que é o genitor alienado, que é esse que deixa de ter contato com o filho, que tem esse contato fragilizado, e também para o alienador. Como é que seria esse processo de orientação? Primeiro para a criança. Seria um processo psicoterápico, individual, essa criança estaria passando por um processo, por um tratamento psicológico, com um profissional habilitado para fazer isso, a mesma coisa com o genitor alienado e com o genitor alienador, e posteriormente, mais para frente, depois que esses vínculos estivessem mais estabelecidos, a mediação de conflito ou a própria terapia familiar para poder solver essas discordâncias ou essas discrepâncias que possam existir nessa relação. E para o alienador, como conversar com ele? Que processo é esse? Fazer ele entender o que ele está provocando? É aquilo que eu falei, dificilmente eles reconhecem ou se colocam nessa posição de alienador. Ele assume muita postura de vítima, de que foi vítima dessa separação o tempo inteiro e precisa cobrar desse parceiro a dívida por ele não ter sido um parceiro supridor, né, ou não ter sido aquele parceiro idealizado, aquele parceiro perfeito. No primeiro momento ele não reconhece, né, ele não se reconhece como alienador. Então o primeiro passo é fazer com que esse alienador se reconheça como perpetrador de uma violência. Depois que ele se reconhece como perpetrador da violência, aceitar o tratamento psicológico, trabalhar essas mágoas, essas feridas, essas questões dessa separação, e aí, uma vez resolvendo essas questões todas, poder começar a trabalhar estratégias para que ela possa redefinir o seu papel enquanto pai e mãe. Dá tempo de correr atrás do prejuízo? Uma criança que sofreu por alguns anos esse tipo de comportamento dos pais? Eu costumo falar na clínica que quando sobra afeto, né, quando sobrou afeto na infância ou quando sobraram experiências positivas na infância, é mais fácil que a gente consiga, no processo psicoterápico, cortar essas arestas e aparar essas sobras. Mas quando falta, é muito complicado. Porque na terapia a gente não tem como preencher esse vazio ou não tem como reescrever essas páginas que ficaram em branco ou essas páginas que foram escritas por outra pessoa. Vai fazer parte da história daquela criança.
né? E quando adulto, ela vai reconhecer que aquilo ali não foi escrito por ela. Foi escrito por uma outra pessoa, não é uma memória dela, é a memória de uma outra pessoa. Então, é muito difícil, é possível minimizar, é possível ressignificar, mas reescrever não é um trabalho efetivo, a gente não consegue isso com psicoterapia. Talvez se tivesse sobrado afeto, sim, mas quando falta afeto, é mais difícil. E poderia levar quanto tempo esse processo? Ou a vida toda essa criança se tornaria um adulto que ainda continuaria precisando de acompanhamento, de terapia? A gente não tem um tempo preciso, vai depender de como aquela alienação parental incidiu sobre aquele sujeito. Existem alguns sujeitos que conseguem passar quase ilesos por esse processo. Outros têm danos mais severos, danos mais graves. E aí não existe um tempo específico. Pode ser que se resolva apenas com psicoterapia ou dependendo da situação, que se combine psicoterapia com psicofarmacologia, né? Acompanhamento com o próprio psiquiatra, dependendo do nível ou do grau do trauma ou da forma como essa alienação se deu. Pode chegar ao ponto de precisar de medicação? Isso. Criança? A criança não com tanta frequência, mas o adulto, quando se reconhece vítima de alienação parental, sim. Se ele entra num processo depressivo mais severo, mais grave, ele precisa do acompanhamento psicofarmacológico e do acompanhamento psiquiátrico para além da psicoterapia. É um tratamento combinado, na verdade. Doutor, uma outra situação. A criança que participou da separação dos pais na justiça precisou ser ouvida diante de um juiz. A criança como é que se prepara uma criança para passar uma história como essa? Lá eu posso dizer que não é um procedimento muito fácil, né? É complicado. Existe a revitimização dessa criança. Ela já foi vítima da separação dos pais, ela já foi vítima da alienação parental e agora ela é revitimizada, tendo que recontar essa história várias vezes para pessoas diferentes. Então, o que a gente faz é tentar minimizar e trabalhar com o menor dano possível. Mas lembrando que é um trabalho que não é fácil e que a gente não pode imaginar que mesmo reparando o dano vai ser mais fácil. Não, existe o dano, existe a revitimização, a gente pode minimizar o dano, mas não pode dissolvê-lo em sua totalidade. Doutora, se eu identifico na minha família um caso desses, vejo uma irmã com o marido fazendo isso com a criança, tem como eu, o terceiro, que estou do lado de fora da história, tem como eu agir? Como deveria ser minha atitude? Primeiro, a conversa com o adulto, né? Chamar os adultos para conversar, evitar que esse conflito se cronifique. Esse conflito se cronificando, existe a possibilidade de que ele vá até a justiça, isso não é interessante. Então, você chama os adultos para conversar, faz com que eles reconheçam que eles estão sendo alienadores e esclarece para eles que existiu a separação conjugal, existiu o rompimento do vínculo afetivo entre o casal, mas que eles continuam a ser pais e mães dessa criança, né? Eles continuam com obrigações parentais, não mais obrigações conjugais, o casamento acabou, mas obrigações parentais. E aí, a ideia é fazer com que eles se sensibilizem e que eles reconheçam de que eles estão sendo violentadores, de que eles estão atentando contra a saúde psíquica, contra a saúde emocional, a saúde mental dos seus filhos. E eu acredito que não seja desejo consciente de nenhum pai fazer com que o seu filho seja vítima de qualquer tipo de violência. Como é que um adulto, querendo modificar essa situação, ou até uma criança, às vezes a gente vê caso de uma criança que busca sozinha, percebe que tem uma coisa errada e que busca um profissional, busca avisar alguém. Como deve ser o procedimento? Como deve se comportar uma criança ao perceber que tem algo errado ou o adulto quando percebe que precisa de uma orientação? Onde ele deve buscar essa orientação? Bom, se ele for vítima, se for um pai ou uma mãe que se sentir vítima de alienação parental, procurar os órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Procurar a vara da infância e juventude, procurar a vara de família, procurar o próprio conselho tutelar e denunciar. Porque a alienação parental é violência e violência psicológica também é violência. A gente acha que violência é só aquela que deixa uma marca no corpo, né?
Mas a alienação parental ela é uma violência psicológica e aí os órgãos de defesa dos direitos da criança, adolescente, até a própria vara de família recebe essa denúncia e aí vai trabalhar essa situação toda junto com aquele grupo familiar. E a criança, por sua vez, pode propor, sugerir uma conversa com os pais, né, dizendo-se vítima daquela situação, ou também procurar os órgãos os órgãos que defendem os seus direitos. Doutora Eli, se a senhora pudesse deixar um recado para uma mãe ou um pai que percebe que está fazendo isso, mesmo percebe que está errada a coisa, mas continua fazendo por um orgulho, porque a relação acabou e quer colocar a criança no meio desse jogo, que recado a senhora daria para esse pai ou para essa mãe? É pertinente esclarecer e sensibilizar os pais naquela mesma tecla que eu já venho falando desde o início. Lael, que eles possam perceber que existe o fim do casamento e as relações acabam mesmo, e nunca se separar, em tempo algum, será uma coisa boa, se perdem muitas coisas durante essa ruptura, mas é importante que esses pais entendam e compreendam que o casamento acabou, a relação acabou. Existe o ex-parceiro, a ex-parceira, o ex-companheiro, a ex-companheira, mas não vai existir ex-filho. Foi um vínculo que foi criado e esse vínculo ele é eterno enquanto existir vida. A criança é uma parte indivisível, não dá para cortar essa criança ao meio, ela tem que atender a todas as necessidades e desejos de ambos. E compreender que o casamento terminou, mas a parentalidade não. E aquele parceiro foi escolha sua e aquela criança, ela não pediu para estar ali. Então, reconhecer que ela precisa dos dois. Você não pode apagar ou matar em vida um genitor ou uma genitora simplesmente porque o seu amor por ela ou o amor dele por você acabou. Seria esse o meu recado. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Acho que a gente esclareceu bastante sobre esse assunto. Seja sempre bem-vindo aqui no Câmara Aberta. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Ok, nosso encontro de hoje termina aqui. Até o nosso próximo Câmara Aberta. Tchau.